Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Com muita alegria que nós estamos de volta aqui aos nossos encontros via web. Lembrando a todos vocês que nós tivemos, por uma questão de agenda, de mudar a nossa atividade que era feita aos sábados para as segundas-feiras, a partir das 17h30. Em função dos trabalhos espirituais que nós estamos realizando em Mogi das Cruzes, que é feito aos sábados pela manhã. Então nós tivemos que modificar, relocar aqui os nossos dias de web, de modo que, por enquanto, os nossos dias de web serão as segundas-feiras a partir das 17h30. Então vamos ver se a gente consegue retomar, as nossas atividades. Na verdade, nós ficamos 2 ou 3 sábados sem poder fazer, em função também de outras atividades que nós realizamos. De qualquer maneira, o que vale é a nossa intenção, é o nosso momento, é a nossa oportunidade de estar aqui, e espero que com você aí esteja tudo bem, que você esteja passando bem. Quando a gente olha em torno, da nossa vida, em torno dos nossos passos, há sempre tantas coisas acontecendo, tantas transformações, tantas mudanças, parece que tudo anda meio acelerado. Ao mesmo tempo, me dá assim uma sensação de que cada um a seu modo, porque nós somos únicos, cada um a seu modo vem sendo como que testado um pouco no conhecimento que você tem. E todas essas surpresas, do caminho, que fazem a gente repensar, que fazem a gente confrontar situações, pessoas, são, me parece, pequenos testes, para ver se nós estamos, de fato, colocando em prática o que a gente sabe na teoria. Porque a gente sabe que tem que ter paciência, sabe que as coisas têm um ritmo que às vezes não vão ou não vai tão rápido como a gente gostaria, sabe que aparecem uma série enorme de imprevistos e a gente gostaria que o ritmo fosse outro, que as coisas fossem mais amenas, fossem mais calmas. Pelo menos esse seria o nosso desejo, o nosso sentimento. E elas vão. Alguns dias as coisas andam até numa certa calmaria, andam até numa certa serenidade. De repente acontece uma coisa, acontece outra, e aquilo parece que vai mexendo com a nossa necessidade de termos paz, de termos critério. É muito interessante como a vida não é exatamente que ela testa, mas é como se fosse assim uma aferição, Você diz que já sabe, você diz que conhece, você diz que tem entendimento, então vamos ver se isso é assim mesmo. E aí a situação acontece, você tem lá que lidar. Uma coisa que tem me ajudado muito na reflexão, desses problemas da vida, além do lado psicológico, que a gente estuda assim com uma certa profundidade, é a consciência espiritual, A certeza de que não cai uma folha de árvore lá sem que o pai o queira, a certeza de que as coisas têm um porquê, Aquela pessoa tem um porquê, aquela situação tem um porquê, como se a gente tivesse de fato que lidar com aquilo de um modo muito especial, muito claro. Mesmo que a gente conseguisse se safar, parece que a gente safa aqui e eles pegam a gente ali na frente. Eu penso, que o conhecimento espiritual nos ajuda a entender o processo. Que o processo é fácil, que o processo é tranquilo, não é verdade. O processo, ele é, vamos dizer assim, ativo, intenso, cobrador.
E às vezes a gente é surpreendido assim com um certo tipo de cansaço, que é um cansaço assim que resulta daquela vontade de largar tudo, sabe? É muita mão de obra, eu acho que eu não vou dar conta, melhor ficar quieto num canto, eu acho que eu estou querendo demais, então vou passar a querer menos. Se tudo isso fosse de fato verdade e a gente tomasse uma decisão dessa, a vida seguiria um caminho até tranquilo. Mas não é isso que a alma quer. A alma quer andar. A alma quer que você caminhe, que você cresça, que você amplie a sua compaixão em relação aos outros. A alma quer que você amadureça na linha de raciocínio. E como nós somos muito condicionados pelos fatores humanos, né? Como nós temos um pensamento ainda muito humano, não é fácil pensar diferente do que a maioria pensa. É muito mais lógico e até certo ponto confortável para nós reagir como todo mundo reage, fazer como boa parte das pessoas fazem, bater de frente com todo mundo, enfim, se posicionar com uma firmeza ali de você não ter medo de nada. Tudo isso seria muito bom se a gente tivesse 100% pronto, né, para tudo isso. Mas nós temos o nosso jeito, nós temos o nosso aproveitamento e nem sempre as coisas correm como a gente planejara, né? Nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria que elas acontecessem. No entanto, isso vai fazendo a gente desenvolver um pensamento mais amplo. O que seria um pensamento mais amplo? Você enxergar a coisa mais de longe. Porque a gente estando envolvido emocionalmente com toda a situação, você fica emocionalmente abalado, porque a situação te abala, te cansa, cria uma situação de desperdício de energia, e aquilo causa, sim, uma estranheza e um certo desânimo. E é isso que a gente sente. Mas enxergar um pouco mais distante, né, aquilo que os orientais chamam de você ter mesmo um distanciamento da coisa. Distanciamento não é negligenciar, nem fingir que não existe. Não, o distanciamento tem a função de fazer você perceber com mais amplitude, perceber maior todos os lados da questão. Porque a questão sempre envolve lados, não é só o nosso lado, existe o lado também das pessoas. As pessoas que se posicionam contra a gente, declaradamente contra a gente, pessoas que têm assim um objetivo de fazer com que as coisas para nós não deem certo, é uma coisa muito clara, né? Você lidar com isso, com essa adversidade, se você entrar no mesmo nível de confronto que a pessoa expõe, naturalmente a gente, até pela própria física, você vai ver as forças se amplificarem. E aí a coisa vai ficar maior, não é? A dificuldade vai ficar maior. Alguns dizem que o ódio arde, né? Como se fosse, por isso que tem essa coisa toda de inferno, porque o ódio arde, tem aquela coisa de criar uma sensação ruim dentro da gente. E quanto mais a gente objetiva isso, mais esse confronto fica muito declarado, muito claro, muito visível. No entanto, popularmente a gente diz, quando um não quer, dois não brigam. Se você pode não brigar, né? Mas às vezes nem isso você pode, porque se é uma condição, por exemplo, judicial, você tem que ter o direito universal de se defender. E as pessoas são ardilosas mesmo, as pessoas são ardilosas, elas mentem. Mentem para coisa boa, imagine para coisa ruim, né? Mente mesmo, na cara dura, desde que o objetivo seja se dar bem.
No entanto, a orientação espiritual que a gente tem diz assim, Irineu, essas pessoas aparentemente se dão bem, ganham vantagens, ganham dinheiro, mas ninguém ganha a liberdade em relação à lei. A lei cósmica universal, ela é igual para todos. Então não é hoje, não é amanhã, nem sei quando será, mas vai chegar um momento em que essas pessoas vão ter que entender o que elas fizeram para outras pessoas, né? O peso disso, como é que isso influencia. E é por isso que a gente vê tanto sofrimento no mundo, porque todo mundo quis experimentar um pouco disso, né? Experimentar um pouco desse falso poder, desse ego, né? Nessa coisa da pessoa se sentir o máximo, se sentir o maior, e não importa se para isso ela pisa nos outros, enfim, isso aí a gente assiste todo dia, né? Todo dia a gente está assistindo isso. Mas a vida vai ensinando a gente a agir com parcimônia, com equilíbrio, com tranquilidade, na certeza de que a gente não está sozinho. Então, o exercício maior da gente é dominar-se, né? Dominar do desânimo, dominar da ira, né? Dominar da indignação, o que não é fácil, porque a gente sente a coisa. E quando você sente a coisa, naturalmente a ideia é a ideia de reação, de reagir, de ir contra mesmo, né? Mas será essa a melhor, ou será essa a mais sábia decisão, ou existe alguma coisa melhor? Então a vida vai mostrando que necessariamente bater de frente, embora seja isso tudo muito aprovado, né, socialmente, não leva-nos a uma libertação clara, da gente se sentir bem. É uma falsa sensação de vitória, porque a gente vê a pessoa na pior também, não sei se é uma coisa que satisfaça o nosso coração. Às vezes a gente gostaria que a pessoa também se desse mal, né? Porque ela está fazendo uma coisa tão absurda. Ela fala, que essa pessoa, se ela se danar, vai ser bom para ela. Não, vai ser bom para ela não, vai ser bom para a minha vingança. De qualquer maneira, nós temos que andar muito. Temos que aprender muito. E aprender muito significa cada vez mais observar como a vida funciona. O que é funcional. E, de fato, a sabedoria pede mais paciência, pede até perdão, né? Que é uma coisa que a gente dificilmente admite, né? Pelas atitudes que as pessoas tomam. Difícil a gente se sentir, digamos, inclinado a perdoar, inclinado a considerar aquilo positivamente. Então vamos repensar a nossa capacidade de reação e não vamos subestimar a nossa paciência, o nosso entendimento, a nossa confiança, a nossa capacidade de sabiamente lidar com tudo e procurar o exercício de se alterar o menos possível, se alterar de um modo menos eloquente, né? Uma coisa menos incisiva, para que a gente possa se sentir melhor. Vamos pensar no assunto, que o assunto está aberto para todos nós, né? Todos nós temos essa condição aí de poder refletir sobre, né, as adversidades, os impedimentos e todo este mundo aí que é um mundo de levar vantagem, né? Quem quer levar vantagem, quem passa a perna no outro, não deixou o outro para depois. Vamos pensar nisso, porque tem muita sabedoria aí para a gente aprender. Muito bem. Temos alguém aí na nosso contato ou vamos seguindo na conversa? Anabela, de Lisboa, Portugal. Olá, Anabela. Aí, Lisboa, deve ser de noite, né? Olá, Anabela, uma boa noite para você e para todo mundo aí da nossa querida Portugal. Boa noite, Irineu, aqui já são 21h30 da noite. 21h30.
Noite linda de primavera. Beleza. Dominar tudo que mencionou chega a um ponto da vida que cansa e pensamos quem somos nós. Um abraço deste lado do Atlântico. Anabela, você tem razão, né? A gente fica pensando quem somos nós, né? E na verdade a gente está querendo viver uma vida interna melhor, porque a sensação é sempre interna, né? Os estímulos são externos, mas a resposta é sempre interna, né? A maneira como a gente lida com as pessoas, essas pessoas que são muito gananciosas, egoístas, né? Que querem tirar vantagem a qualquer preço, e além disso tem um ego, né? Uma coisa do eu sou superior a todo mundo. Todas essas coisas são lições, né? Para todos nós. Mas eu acho que a gente vai andando, né, Anabela? A gente vai buscando o melhor de nós naquele momento, e a vida, conforme a gente vai amadurecendo, vai ensinando novas formas de lidar com a mesma coisa. Quando a gente é muito jovem, inexperiente, nós somos muito reativos, né? Isso não quer dizer, né, Anabela, que a gente vai ser submisso, né? Que a gente vai ser dizer amém e sim para tudo. Não é isso, não. Mas uma maneira mais inteligente de reagir e de reagir, para que as pessoas também comecem a entender que essa postura não é a melhor para elas também. Então, é um exercício diário, né? Combater o desânimo, combater a negatividade, combater o cansaço, né? O bom mesmo, acho que é olhar aí para esse céu aí, né, de Portugal, e dizer quanta coisa boa tem lá, né? Tem quanta coisa boa existe lá nas estrelas que a gente ainda não sabe, né? E tentar viver uma vida que compense mais, né? Eu comigo, tem a coisa do eu com os outros e o eu comigo, eu com as minhas coisas. Não? Como é que eu posso me fazer mais feliz, né? Como é que eu posso me sentir um pouco mais contente, mais preenchido? E isso, em alguns aspectos, também é uma escolha, né, do que eu vou alimentar no meu mundo mental, né? Que tipo de gestão emocional, né? Como é que eu vou administrar as minhas emoções, porque senão também a gente desperdiça muita energia. E aí nós estamos sempre meio cansados, meio, né? Então está na hora da gente começar a encontrar novas posições de reação, sobretudo a reação interna, né? Para podermos não controlar os outros, mas internamente ter mais domínio interno para a gente poder lidar com as pessoas. Muito obrigado por você estar conosco aí de tão longe. Um grande abraço a você. Juliano Campinas. Olá, Juliano. Um abração para você, uma boa noite aí e para todo mundo aí de Campinas. Olá, Irineu, boa tarde. Parabéns pelo programa. Acompanho com frequência e, para nós, é uma oportunidade de aprender sempre. Irineu, gostaria que falasse sobre responsabilidade individual entre uma geração e outra. Como transmitir valores morais em tempos caóticos como os nossos? Olha, Juliano, esse é um tema vasto, né? A responsabilidade é a habilidade de você responder aos fatos, né? Aos episódios. Então, como o homem é um ser gregário, né? Quer dizer, um ser que vive em greys, né? Em grupos, em pequenos grupos, seja família, seja trabalho. Então nós temos uma tendência a viver em grupos, e normalmente os grupos são de pessoas que são heterogêneas, e cada um é único, né? Então quando junta um grupo, sempre há diferenças, sempre há divergências. Então nós temos vamos dizer assim, uma responsabilidade social, né? Em que existem vários estudos, né, Juliano, falando
de como a gente lida socialmente com isso. Numa época em que as mídias só vendem o pior, né? Porque é só o pior que tem consumo, a negatividade parece ser a ordem do dia, né? Se é positivo, não é muito veiculado, porque não vende, não dá consumo. Agora, se é negativo... Então, essa negatividade está no ar. E as pessoas, elas estão muito ansiosas, as pessoas têm muito medo. E, curiosamente, com os veículos de comunicação avançados como estão, a gente passou a ter uma distância do contato social mais efetivo. Hoje a gente não conversa muito mais com o familiar. Antigamente, né, você que é de uma cidade... Hoje Campinas é praticamente uma capital, mas se a gente segue um pouco mais adiante em algumas cidades do interior, as pessoas punham cadeira na calçada e ficavam ali conversando. A conversa era uma arte, né? Era uma coisa em que as pessoas, pelo menos, se expressavam um pouco mais. Hoje você se expressa sem olhar nos olhos, às vezes até sem saber com quem que você está conversando. Às vezes as pessoas brigam sem se conhecerem na internet, né? Existe um aplicativo aí chamado Black Mirror, que eu ouvi falar, em que as pessoas discutem opiniões de coisas que estão acontecendo, mas eles... Curioso, o cara falou, mas eles brigam e ninguém sabe quem é quem. Eles brigam na conversa, brigam de opinião, e um fala uma coisa, fala outra. E parece, o mundo enlouqueceu, né? Porque as pessoas, como é que eu vou brigar com alguém que eu não conheço, que eu não sei quem é, não sei o que ela pretende? Quer dizer, a negatividade nos expõe a criar certos tipos de papéis que são, se você pensar bem, é ridículo, né? Como é que eu vou brigar com uma pessoa que eu não sei onde ela vive, não sei qual é o contexto dela, porque ela tem uma opinião diferente da minha? Enfim, estas coisas estão acontecendo. Então há um distanciamento ruim, né? Um distanciamento em que as pessoas não se conhecem tanto. Então é muito superficial, é muito assim de suposição. E a gente tem uma responsabilidade social. Imagine, eu estou falando aqui, mas cada palavra que eu falo aqui, eu falo com muito pé no chão. E falo assim, sempre com muito cuidado, com muito critério, porque eu não estou aqui para fomentar nem discussão, nem para criar polêmica. Não, isso já existe demais. O que nós fazemos aqui é fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo, a minha experiência como psicólogo, não é? A minha experiência como espiritualista que trabalha aí com as entidades há mais de 40 anos e tudo, mas isso nos dá uma riqueza de vivência, né? De experiência, de tudo aquilo que a gente vai descobrindo, o melhor jeito de funcionar. Então a nossa responsabilidade de geração para geração é mais ainda, mas observa que o que você aprendeu com seus pais, se você for ensinar para os seus filhos, já não dá para ser exatamente do mesmo jeito, porque o mundo andou. As coisas andaram, as coisas caminharam, e a gente tem que ter uma outra, talvez até uma outra forma de abordagem em função dos estímulos, da comunicação, em função de tudo aquilo que a gente está vendo, que está assistindo. Então a nossa responsabilidade, ela é sempre grande, porque tudo que você fala, tudo que você pensa gera uma imagem, né? Gera uma, e toda imagem gera uma sensação, e a sensação faz você pensar, e pensando você gera uma impressão interna que poderá ser negativa, poderá ser positiva. Então às vezes a gente pensa que a gente está falando assim e aquilo é uma bobagem, não vai acontecer nada, mas aquilo tem um conteúdo, tem uma força, e mais do que isso, né, Juliano? Palavra é energia em ação. E a palavra sentencia, né? Ela tem força de declaração, né? Força de imposição. Então a nossa responsabilidade é imensa, mas também conosco, né? A responsabilidade do eu comigo é tão grande quanto eu com o outro, porque tudo que eu fizer irresponsavelmente a mim mesmo
Quem sofrerá as consequências disso? Só eu. E se eu fizer uma coisa também irresponsável perante os outros, eu sou absolutamente conectado àquela experiência e a vida vai me ensinar mais cedo ou mais tarde a entender que aquilo não foi uma boa escolha, né? Então eu penso que a nossa responsabilidade vai fazendo a gente ficar mais maduro, né? A ter um pouco mais de compaixão. Eu não preciso discordar, mas eu também não preciso ser necessariamente um crítico voraz, né? Posso pensar muito diferente de você e nós sermos amigos, né? Não tem problema nenhum isso, porque é uma visão de mundo. Mas a nossa amizade vale mais, né? A nossa visão é uma coisa que vai mudando aos poucos, mas a nossa amizade é muito mais valiosa do que uma simples visão de mundo. Tatiane, Teresina, Piauí. Olá, Tatiane, boa noite para você e para todo mundo aí de Teresina. Como faço para obter a ajuda do meu mentor? Me sinto perdida e sozinha. Eu gostaria de saber como se aproximar do meu mentor e saber como ter conselhos dele para ajudar-me no meu caminho. Olha, Tatiana, todo amigo espiritual, né, toda pessoa assim que tem um carinho por nós, né, tem uma amizade por nós, antes de tudo, essas pessoas têm um profundo respeito pela nossa liberdade de escolha, pela nossa liberdade de ação, e são pessoas muito pouco invasivas. E também elas não têm autonomia para poder interferir nas nossas decisões. Então eles podem nos ajudar, eles podem nos intuir, mas eles não podem fazer por nós e não podem também interferir em certos processos que são nossos, que a gente mesmo tem que passar. De qualquer maneira, para você ter uma experiência mais próxima desses amigos espirituais, não há outra estrada, pelo menos eu não conheço, que não seja a estrada de você se espiritualizar, de você buscar intimamente esse contato de uma maneira mais simples, de uma maneira mais profunda, diariamente você se conectar através da meditação ou da oração, para que você acalme o seu íntimo. E na medida em que você acalma um pouco o seu íntimo, você acalma também a fúria dos pensamentos, então ele vai tendo mais possibilidade de se aproximar. Porque se a gente estiver muito ansioso, muito agitado, eles não têm como se aproximar, eles até querem, mas eles não conseguem. Por causa da nossa agitação, por causa da nossa correria, por causa da nossa inquietação. Então o que eu sugiro a você, para você ter uma experiência mais intensa, mais forte aí com os seus amigos espirituais, é você começar a fazer exercício de baixar a bola, de quietar, de ficar mais no agora, vamos dizer, de esvaziar um pouco a cabeça de todas essas coisas que te atormentam, que te perturbam. E na medida que você for conseguindo apaziguar um pouco essa parte energética, então eles vão encontrando o campo, porque é tudo campo vibracional. Se você está mais calma, eles vão se aproximando e vão trazendo para você aquilo que você precisa, porque eles estão encontrando facilidade para te inspirar, para te dar boas sugestões. Então eu acho que para você conseguir isso, você tem que fazer aos poucos um trabalho assim de aquietar, de serenar e espiritualizar um pouco mais as tuas ações. Porque se a gente quer orientação do espírito, a gente precisa estar mais no nível espiritual. Viver a vida aqui normal, fazer tuas coisas como qualquer um de nós. Mas ter sempre aquele momento no dia em que você se recolhe um pouco, em que você se dedica um pouco. Eu acho que essa é a hora boa de você começar a ficar mais perto deles. E aí, aos poucos, eles vão conduzindo o processo e vão te inspirar. João Paulo, de Madrid.
Olá, João Paulo, uma boa noite para você e para todo mundo aí de Madrid. Olá, gostaria de receber ajuda espiritual. Moro na Espanha, em Madrid. Existe algum tratamento à distância? Existe sim, João Paulo. A gente faz para muitas pessoas esse tratamento à distância, exatamente porque é praticamente impossível, né, com que todos venham a São Paulo, enfim. Então, o que é que a gente faz? A gente pega o nome, a idade e a cidade. E você manda para nós teu nome, idade e cidade. Não precisa dizer o que está acontecendo, não precisa dizer nada. Aí você vai mandar para o seguinte e-mail: contato@irineugaspareto.com.br. Contato@irineugaspareto, tudo junto. O Gaspareto tem 2 T's. irineugaspareto.com.br. Nome, idade e cidade. Aí a nossa equipe vai pegar os dados e nós colocamos isso num caderno normal, simples, de oração. E a gente sempre pede oração por esse caderno. E as entidades, os espíritos, eles pegam os nomes e vão visitar as pessoas. Não se preocupe que não vai aparecer, não vai criar terror nenhum. Eles vão lá ver como eles podem fazer para ajudar. Então você manda para nós e aí sim nós vamos organizar um tratamento à distância, né? Com hora marcada, tudo. Normalmente a gente precisa de 15 minutos semanais para fazer isso. E olha, a gente tem conseguido resultados muito interessantes. Então mande para nós, né, nome, idade e cidade, para o contato @irineugaspareto.com.br e a gente vai fazer o tratamento à distância, tá bom? Marjorie, Jundiaí, São Paulo. Olá, Marjorie. Uma boa noite para você e para todo mundo aí de Jundiaí. Desejo, se possível, Irineu, receber a cirurgia espiritual com o Dr. Hans à distância. Devido estar em tratamento com a medicina da terra, com quimioterapia, pois foi descoberto que estou portando um câncer de origem na mama direita, que passou para o fígado e outras partes do corpo. Sou portadora de Alzheimer, mais lúcida, e devido ao Alzheimer não posso fazer cirurgia de terra, devido à anestesia geral. E como estou fraca, não posso ir até o seu instituto. Dentro do meu merecimento, peço a vós para a equipe do Dr. Hans receber a cirurgia à distância. Agradeço. Olha, Marjorie, esses casos igual ao seu são comuns, tanto aqui as pessoas vêm, né, aqueles que podem vir, como aqueles que não podem vir em função do próprio tratamento e tudo mais. Então, o procedimento é sempre o mesmo. Você manda o nome, idade e cidade e manda para o meu e-mail, né, para o contato @irineugaspareto.com.br. Nós vamos pegar esse nome, vamos, né, orar sobre o nome, orar sobre os problemas. E aí a nossa equipe vai combinar com você o dia e hora que você precisa se colocar à disposição através desse e-mail, né? Então nós precisamos de 15 minutos por semana, tá? Você vai deixar um pouquinho d'água do lado da cama, vai deitar e durante 15 minutos você vai se conectar com Deus, vai se conectar com as coisas que você crê. E nesse momento as entidades, né, os amigos espirituais vão te visitar e vão procurar doar fluidicamente, né, o fluido vital necessário para aquilo que você está precisando hoje, né? Qual é a tua necessidade hoje? Então, mande para nós que a gente vai tentar ver como é que nós podemos fazer para ajudar você nessa fase. Você vai vencer, você vai ver. Olá, Gabriela, uma boa noite para você, para todo mundo aí de Portugal.
Olha, Gabriela, o teu caso tem sido um caso muito comum também aqui no Brasil. As pessoas são sensíveis a uma coisa que a gente chama de mente social. O que é a mente social? É essa energia que se forma da insatisfação das pessoas, daquilo que não dá certo. É como se fosse a somatória de tudo que está acontecendo. Nós somos sensíveis, nós funcionamos como antenas, né, dessas energias. E às vezes isso se mistura na nossa vida pessoal e nós não conseguimos lidar bem com isso, que me parece ser um pouco o teu caso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o mesmo procedimento que a gente faz à distância. Você vai mandar o seu nome, o nome do seu esposo, né? Pergunta para ele se ele permite, naturalmente, e nome, idade e cidade. Não precisa falar mais nada do que está acontecendo. E aí nós vamos pedir espiritualmente para ajudar você, ajudar a sua saúde, ajudar o seu casamento, ajudar a sua prosperidade, trazer um pouco de calma para ver o que você está fazendo com o dinheiro que não está dando certo, que não está funcionando. Porque às vezes a gente faz as coisas e nem nota direito o que é que está fazendo, né? Então é uma maneira, assim, de você poder fazer as coisas funcionarem melhor. Quase sempre o tratamento espiritual ajuda muito a gente a despertar para um novo modo de fazer as coisas, de uma maneira mais simplificada, mais positiva, e trabalhando espiritualmente para tudo se acalmar, tá certo? Então você manda aqui para o contato @irineugaspareto.com.br, nome, idade e cidade, tá bom? Silvana, Taboão da Serra, São Paulo. Olá, Silvana, uma boa noite para você e para todo mundo aí de Taboão da Serra. Irineu, peço orações pela minha família, que está sofrendo perseguições de assaltantes quase diariamente esta semana. Peço oração e proteção divina. E mais, peço também orações ainda para os jovens que estão nos perseguindo, que Deus possa iluminar suas vidas. A gente está assistindo, né, Silvana, parece que o aumento, né? Não sei se é porque os meios de divulgação são mais explícitos, mas parece que a violência deu uma aumentada, né? E a gente sente mesmo muita gente perturbada e preocupada com a escalada da violência. E a gente não sabe muito bem de onde vem, para onde vai, né? Qual é a origem disso. Mas o importante é você começar a mentalizar em torno da sua casa. Você vai mentalizar como se tivesse um escudo invisível, como se fosse um escudo de acrílico, cercando todas as dependências da casa. E ao mesmo tempo colocando todos os familiares dentro, mas criando essa luz interna para que a energia deles não tenha prosperidade, para que eles não consigam invadir o teu espaço, nem criar ameaça, nem criar aborrecimento, e muito menos o medo, né? Porque eles espalham o medo e através do medo eles vão minando as nossas forças, né? Então imagina, toda noite antes de deitar, você imagina como se tivesse uma proteção acrílica ou de vidro assim em torno da tua casa, e dentro você enche de luz, uma luz de tonalidade assim verde clara azulada, protegendo todo o grupo e também protegendo a eles, porque essa luz vai irradiar uma energia de positivação para que eles possam então mudar de caminho, né? Mudar de direção e buscar uma outra alternativa. Mande o teu nome para cá, para nós, para a gente colocar no caderno de oração, nome, idade e cidade, aqui para o contato @irineugaspareto.com.br. Eu tenho certeza que as coisas vão começar a clarear um pouco, tá bom? Edgar, São Bernardo do Campo.
Olá, Edgar, uma boa noite para você e para todo mundo aí de São Bernardo do Campo. Gostaria de saber sobre o AVC na espiritualidade. Você poderia comentar algo sobre isso? Olha, o acidente vascular cerebral mostra bem uma ruptura, né, dos nossos canais de, vamos dizer, circulação sanguínea. O sangue representa para nós como se fosse assim um mecanismo da energia e da alegria para o organismo. E nós temos assim o hábito, né, de pensar muitas coisas, de dar muito crédito para a negatividade, e as nossas emoções desperdiçam muitas energias que poderiam estar trabalhando a nosso favor, poderiam estar sustentando mais o nosso sistema de imunidade. Mas quando a gente, de fato, agrega muita coisa de negatividade e também a gente resolve se pressionar, né, na vida. A gente se pressiona porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que ser melhor, porque eu tenho que conseguir, porque eu tenho que ser o número 1, porque eu tenho que chegar lá, porque não é possível. Essa coisa que eu imponho para mim mesmo é como se eu forçasse a barra, ou seja, como se eu me pressionasse. E até uma certa medida, a pressão não cria problema, mas quando a sobrecarga emocional é muito grande, a pressão é muito forte e, de repente, não é, o sangue acaba extrapolando por um caminho que ele não deveria extrapolar. Então, tudo nasce assim da nossa falta de entendimento do valor das coisas, né? Do valor da saúde vital, né? Do valor, a gente vai alimentando uma coisa, alimentando outra, e o corpo tem uma hora que ele não aguenta, que é uma hora que ele realmente se pressiona e aquilo rompe e há o acidente, aí tem a parte hemorrágica, enfim, as consequências são muito danosas, porque falta oxigenação e aí começa a comprometer os movimentos, há muitas sequelas, né? Mas isso não acontece da noite para o dia e não acontece de um momento para outro, isso vai acontecendo. Por isso que a gente tem que buscar um jeito, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas que a gente precisa buscar um jeito melhor de lidar com as coisas da vida, né? Você ficou indignado? Fica, mas não deixa aquela indignação morar com você. Ficou indignado? Fica um pouco lá e tal, daqui a pouco você sai fora. Ficou triste, ficou constrangido, porque isso é humano, a gente sente isso, né? Mas também ficar nutrindo isso não vai ser nada bom. Então as coisas espiritualmente, elas acontecem e danificam o nosso corpo físico, mas também a gente tem responsabilidade sobre a forma como a gente se conduz emocionalmente, né? Aquela pessoa muito sanguínea, muito assim, que tem que ser tudo do jeito dela, tem uma hora que a imunidade não aguenta. Então é importante que a gente faça sempre uma conexão diária com a fonte divina, superior. Isso ajuda muito a pressão sanguínea e a pressão emocional darem uma acalmada, uma serenada, e é isso que a gente consegue fazer para diminuir a coisa. E se a coisa já aconteceu, vamos continuar pedindo ajuda espiritual para que, vamos dizer assim, a extensão do acidente não tenha sido de repercussão tão grandiosa, né? Vamos trabalhar nessa direção. Muito bem, então nós estamos chegando hoje ao nosso final, porque nós vamos ter atividades aqui à noite, mais à noite. Eu quero agradecer a você a oportunidade de estarmos aqui. Vamos pedir juntos para que tudo de bom aconteça aí no seu lar, na sua saúde, na sua casa.
Vamos de fato unir os nossos valores. Eu sei que às vezes as coisas não são tão simples ou fáceis como a gente gostaria, mas também todas essas adversidades, esses impedimentos também estão formatando em nós uma pessoa mais madura, né? Uma pessoa mais vivida, e a gente vai aprendendo a lidar com mais clareza, a lidar com mais temperança, né? Com mais equilíbrio diante das coisas. Põe um pouco mais de alegria no coração, saiba escutar as notícias, né, com uma certa serenidade, porque também a gente entra muito no noticiário e se apavora e ficamos muito constrangidos com isso, com aquilo. Mas não esquece, Deus está no leme da embarcação. Então nós estamos sendo conduzidos, mas também a nossa responsabilidade pessoal e social é uma verdade. Então a gente também tem que melhorar o nosso jeito de ser, aos poucos, né? Como a gente souber e como a gente puder. Mas a gente também pode trabalhar essa coisa internamente, deixar o passado passar, porque não adianta você ficar chorando o leite derramado, ficar chorando aquilo que deveria ser de um jeito, mas não foi. E vamos seguir em frente, com coragem, com esperança e fazendo aquilo que o nosso bom senso recomenda. Muita paz, muita luz para você, para o teu lar, para a tua família, para o teu trabalho profissional. Se você está sem trabalho, fica firme que você vai conseguir arranjar um. Vamos em frente. Beijo no coração do Irineu Gasparetti e equipe. Semana que vem estamos de volta, tá bom? Um grande abraço. Fica na paz.